Olá, bom dia, Maranata. Quase dá para ouvir você responder daí, o Senhor logo vem. Uma nova semana se inicia, a semana da Missão Oeste do Pará, conectada diretamente com você através do canal Adventistas Oeste Pará, aqui no YouTube, para continuarmos um estudo todo especial. Que estudo? O estudo do livro Herdeiros do Reino. Este livro, escrito pelo pastor Josanã Alves, está sendo estudado por toda a União Norte Brasileira durante os últimos 15 dias e estudaremos durante os próximos 7 dias ainda. E quantos temas poderosos, não é? Você recebeu o seu, você tem lido. Aqui a gente não para ler especificamente todo o livro, mas nosso desejo com você é que você abra, gaste um tempo lendo. Os capítulos são pequenos, bem diretos, fantásticos nas lições espirituais que tem deixado para cada um de nós. Ontem a gente acompanhou o último dia da União Norte Brasileira, da UNB, nessa semana. Tivemos o pastor Leonino, tivemos vários pastores de lá da UNB e ontem, de forma especial, ou de forma específica, o pastor Raildes, que é o ministerial e evangelista da UNB, falando sobre algo especial. Ontem ele falou sobre quando as coisas que possuímos nos possuem. Você acompanhou a fala dele? Você viu que, vamos ver, é importante entendermos que, dependendo da nossa posição, dependendo da nossa reação, da nossa ação, da forma como vivemos, as coisas que possuímos podem definir o nosso futuro, os nossos objetivos, os nossos alvos, como vamos lidar no dia a dia, inclusive como vamos viver a nossa vida espiritual? Pois é. Qual é o seu relacionamento com as coisas que Deus coloca em suas mãos? Bens materiais, recursos, tempo, habilidades, tantas coisas. E tudo isso Ele espera que usemos também para vivermos bem aqui, mas principalmente para anunciarmos que somos herdeiros de um reino que está por vir. Nós esperamos a chegada de um reino que já se aproxima. E é por isso que nós recebemos tudo de Deus para empregarmos tudo para divulgar esse reino. É por isso que nós somos herdeiros do reino. É bom estar com você, que também é herdeiro do reino celestial, esteve durante as madrugadas anteriores e estará durante as próximas madrugadas, se bem que não é mais madrugada, já está amanhecendo, né? Durante as próximas manhãs, junto conosco, adorando a Deus, ouvindo a sua voz, entregando a sua vida ou reconsagrando-se a Ele a cada manhã para continuar adorando-o em espírito e em verdade. Só para repetir e para finalizar, quando você me respondeu daí, o Senhor logo vem, na saudação Maranata, você sabe que quando eu saúdo você com a saudação Maranata, eu estou dizendo que amo, anuncio, apresso e aguardo a volta de Jesus, o reino. E quando você me respondeu daí, o Senhor logo vem, você também falou que ama, anuncia, apressa e aguarda a volta de Jesus. Sabia disso? Não sabia? Agora está sabendo. Mas juntos, como verdadeiros cristãos, adventistas, herdeiros do reino, continuaremos adorando o nome do nosso Deus. Logo no início, todas as manhãs, nós cantamos que somos herdeiros do reino. É o título da melodia que cantamos. Seja bem-vindo. E mesmo que seja de manhã cedo, que a sua voz já não esteja tão boa, a minha ainda está um pouco mais grave, agora de manhã cedo sempre é assim, eu acho até bom. Mas separe esse momento agora. Não sei se você está na sua sala, no sofá, se você está com o celular ainda na cama, mas de onde você estiver, cante que você é herdeiro do reino. Agora, talvez não consigamos ouvir, mas queremos que Deus ouça e receba os louvores de toda a Missão Oeste do Pará.
desde Jacareacanga, Castelo dos Sonhos, até Juruti, até, não, deixa eu me lembrar como é o nome, do Baquiá, já fui lá no Baquiá, tem branco, preto, lá do distrito de Gurupá, passando por Porto de Mós, Altamira, chegando ao repartimento, são os extremos da missão oeste do Pará, o campo das grandes bênçãos. Agora, todos nós juntos iremos adorar ao Senhor. Desejo a você um bom dia, agradeço pela sua participação, pela sua presença e já convido para mais um detalhe. É possível que alguém próximo a você, talvez até membro da sua igreja, não tenha recebido o link, não tenha atentado que, a partir de hoje, a transmissão é oficialmente pelo canal aqui da Missão Oeste do Pará. Você que recebeu o link, que está acompanhando com a gente, compartilha, envia, faz uma ligaçãozinha enquanto você canta, pede para que ele se conecte, venha conosco para juntos adorarmos a Deus e estudarmos um pouquinho. Hoje será o capítulo 15, mas, como herdeiros do reino, amando, anunciando, apressando e aguardando a volta do Senhor Jesus. Vamos cantar isso? Vamos adorar o nosso Senhor? Cantemos juntos, participe comigo. Vamos dizer que estamos prontos para morar com Cristo quando Ele voltar nas nuvens dos céus. Herdeiros do reino. Se minha vida estiver nas mãos do Rei, sei que herdeiro do seu reino eu serei. Se o Rei desse reino reina em meu coração, serei fiel na provação. Creio que não demora.
Você percebeu o que você acabou de cantar? Que em meio a tempestades, dificuldades, provações, você permanecerá herdeiro do reino. Você permanecerá fiel. Você continuará pronto para se encontrar com o Senhor. Que bom que essa seja a forma como você continue se sentindo a cada hora deste dia, mas na verdade da sua vida, como cristão que ama, anuncia, apressa e aguarda a volta do Senhor Jesus. Quero orar agora para começarmos o estudo, a meditação dessa manhã. Quer orar comigo? Já convido você para fazer o seguinte: se você quiser pedir que mais alguém seja orando por alguma coisa específica, citando o seu nome, você pode interagir com a gente, colocar o seu nome, se você quiser, o pedido de oração, aí no chat. Diga de onde você está falando, qual é o seu nome, qual é o pedido de oração que você quer apresentar. E nós, como uma família, estaremos orando uns pelos outros. Agora eu não vou, inclusive na live aqui, eu não vou olhar quem pediu o quê, mas você pode fazer isso e juntos depois a gente vai continuar orando durante o dia pelo pedido que foi escrito aí, tá bom? Mas agora eu quero orar pelo estudo e por você. Podemos fazer isso? Feche seus olhos, oremos ao Senhor. Obrigado, Senhor, pela oportunidade de continuarmos ou de sermos herdeiros do reino celestial. É verdade. Enquanto herdeiros aqui na terra, nós enfrentamos muitas adversidades, lutas, preocupações, desilusões, mas em todos os momentos queremos continuar fiéis ao Senhor em todos os aspectos da nossa vida. Ajuda-nos neste propósito, Senhor. É por isso que nessa manhã já começamos a semana nos consagrando a Ti. De forma especial, cada amigo, cada irmão que se irmana conosco a adorar ao Senhor neste momento, mesmo que sejamos reunidos de forma virtual, cada um tem algo especial, um pedido, um desejo em seu coração que deseja colocar em Tuas mãos. Queremos pedir por cada detalhe, interceder por cada desejo, orar por cada pessoa, na certeza de que o Teu poder, a Tua graça, o Teu amor, o Teu perdão, a Tua restauração e a vitória vinda das Tuas mãos alcança a todos nós. Ao abrirmos a Tua palavra e o livro escrito também pelo pastor Josanã, pedimos que o Senhor possa falar aos nossos ouvidos e corações nessa manhã mais uma vez. Te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Muito bem. Você está com o seu livro? A cada dia, as pessoas falam o que está nele, mas não abrem para ler. Eu quero convidar você a, mesmo que você nos acompanhe, seja conosco, ouvindo o que a gente fala no capítulo do livro, eu quero convidar você a parar para ler, a parar e ler. Porque quem sabe na sua leitura você destaca um tópico, vê um ponto, algum detalhezinho que te chama a atenção, te fortalece e te direciona um pouco melhor na jornada da vida espiritual. Hoje nós vamos dar uma lidinha no capítulo 15 e o título do mesmo é Interpretando o Tempo em que Vivemos. Você quer primeiro ir comigo para a Bíblia? É o capítulo 5 do livro de Daniel. E se você acompanhar comigo a leitura, eu não vou ler todo o capítulo, tenho aqui comigo a minha Bíblia, eu não vou ler todo o capítulo, mas eu quero ler os versículos 1, 2, depois eu quero ler os versículos 4, 5, 6. Me acompanha? O rei Belsazar deu um grande banquete a 1000 dos seus grandes e bebeu vinho na presença dos 1000. Havendo Belsazar provado o vinho, mandou trazer os utensílios de ouro e de prata que Nabucodonosor, seu pai, tinha tirado do templo que estava em Jerusalém, para que bebessem neles o rei, os seus grandes, suas mulheres e concubinas. Pula agora, vai ler comigo o 4. Então trouxeram os objetos de ouro que foram tirados do templo de Deus e que estavam em Jerusalém, e beberam neles o rei, os seus grandes, suas mulheres e concubinas. Versículo 5. Perdão, a gente leu o 3, eu li o 3, leio o 4 e o 5.
Beberam vinho, deram louvores aos deuses de ouro, de prata e de bronze, de ferro, de madeira e de pedra. Na mesma hora apareceu um dos dedos de mão de homem e escreviam em frente do castiçal, no reboco da parede do palácio real. O rei via a parte da mão que estava escrevendo. Continua lendo o versículo 6. Então se mudou o semblante do rei. Os seus pensamentos o turbaram. As juntas dos seus lombos se relaxaram e os seus joelhos batiam um no outro. Você pode continuar a leitura de todo o capítulo 5. O resultado final está no versículo 31, ou seja, são 31 versículos, mas é um capítulo especial. É uma mudança de reinado que acontece dos babilônios para os medo-persas. Mas, para a gente se adequar a essa realidade, eu gostaria de convidar você a pensar um pouquinho no que aconteceu lá atrás. Primeiro, aqui está falando do rei Belsazar. Na verdade, ele estava reinando junto com seu pai e o seu avô, Nabucodonosor, já tinha morrido. E agora ele estava governando, mas os medo-persas estavam atacando a cidade de Babilônia, que era o centro do reino. A cidade estava cercada. E ele, para mostrar sua despreocupação, para mostrar a segurança que ele tinha, que ele não seria invadido, que ele não seria derrotado, ele convoca 1000 dos seus mais importantes homens, com suas mulheres, concubinas, vai dar uma festa, um banquete, se embebedar na frente de todos, convidando todos a fazer o mesmo, para provar que ele se sentia tranquilo, seguro. E nessa festa, traz ou pede que tragam, inclusive, objetos valiosos, de ouro, que haviam sido trazidos pelo seu avô, Nabucodonosor, lá de Jerusalém. Só falar um detalhezinho para você. Belsazar não pegou aquilo ali para usar só porque ele achava que eram utensílios mais bonitos ou porque faltassem utensílios na festa. Ele pediu que trouxessem por uma razão muito especial. Ele queria mostrar que o Deus dele, os deuses a quem ele adorava, eram mais fortes do que todos os deuses, incluindo o Deus de Israel, porque o Deus de Israel havia sido derrotado no passado, aproximadamente 50 anos antes. Pastor, mas de onde você está tirando essa ideia? Bem, na época de Daniel, de Nabucodonosor, de Belsazar, e nas épocas anteriores a eles, inclusive, quando um exército guerreava com outro, na cabeça de todos os que estavam na guerra, era o seu Deus quem lhe dava a vitória. Os homens guerreavam, mas os deuses guerreavam juntos. Então, quem fosse o Deus mais forte, vencia a batalha. Então, o Deus que vencia a batalha, dava a vitória também para o seu exército. Então, as guerras físicas ou políticas, as guerras representavam uma guerra espiritual também. Era a guerra dos deuses. E você pode ver essa realidade, por exemplo, quando lá no livro de 1 Samuel, os filisteus guerrearam contra os israelitas e venceram. E para simbolizar sua vitória, o que eles levaram lá para colocar em frente a Dagon? Exatamente, a Arca da Aliança. Você conhece toda a história, se não conhece, 1 Samuel, eu acho que o capítulo é o 5. Você pode ver isso de novo, se repetindo, por exemplo, na guerra quando Senaqueribe queria invadir Jerusalém. Eu acho que era Jerusalém. O texto está em Isaías capítulo 36, se não me engano. E lá Senaqueribe fala para o povo de Israel. Ele cercou a cidade e o povo todo ficou dentro da cidade. O rei Ezequias ficaram todos dentro da cidade e os muros estavam abarrotados, os vigias estavam em cima dos muros. E Senaqueribe veio lá e falou assim: vocês acham que vão vencer o meu rei? Eu vim aqui e foi por ordem do seu próprio Deus. Ou vocês acham que o Deus de vocês vai vencer o nosso Deus? As guerras travadas eram, acima de tudo, guerras espirituais. A atitude de Belsazar era uma atitude espiritual também. Ele queria desafiar todos os deuses
mostrando que o seu Deus, o Deus de Babilônia, era o Deus mais poderoso. Foi quando, no meio da bebedice, no meio dos festejos, uma mão aparece, na verdade, dedos, e começa a escrever na parede. E agora Belsazar vê, todos enxergam, e agora Belsazar ficou com medo. A Bíblia diz que os seus joelhos batiam um no outro. Uma maneira poética de dizer que ele estava desesperado. Quando a gente vai nos escritos, inclusive na língua original em que a Bíblia foi escrita, o Antigo Testamento foi escrito em hebraico e em aramaico. Por que aramaico? Aramaico era basicamente a língua oficial do mundo antigo. É como se fosse o inglês hoje. Todo mundo lia ou falava aramaico. E quando a gente vai lendo aqui no livro de Daniel, deixa eu só encontrar aqui, no reino, rainha, então Daniel foi levado, versículos, agora na Bíblia aqui minha, perdi, mas contigo, não, agora eu quero achar. 2 homens. Quando foi Mene, Mene, Tekel, Parsim, eram palavras, eu estava falando hebraicas, não, aramaicas, eram palavras aramaicas. Todo mundo conseguiria ler essas palavras. Mas o rei não estava muito preocupado só em ler as palavras, mas estava com tanto medo, querendo saber o que aquelas palavras queriam dizer. E trouxeram os sábios, e eles olharam, viram, mas não sabiam o que significava. E o rei precisava do significado daquelas palavras. Daniel sabia o significado. Daniel foi chamado para poder dar o significado daquelas palavras. E então Belsazar ficou sabendo, por isso que eu não estava achando, é porque não está na primeira página da Bíblia, é do outro lado, no versículo 24, versículo 25 está escrita, nos versículos 26, 27 e 28 estão a tradução. Mene, Mene, Tekel, Parsim. São palavras aramaicas. Todo mundo sabia ler, mas não sabiam o que significava. E Daniel falou: rei, essas são as palavras, e o significado é o seguinte: você foi pesado, foi achado em falta, e o seu reino passou de ti. No final, do capítulo 5, você enxerga Daniel sendo coroado sendo coroado de êxito, recebendo muitas riquezas. Mas nós precisamos entender que também aquela situação representa uma situação que nós vivenciamos hoje. Porque nos encontramos em um mundo em que as pessoas continuam com medo por terremoto, por guerra, por dificuldade financeira, por problemas políticos, por violência, por doenças. Acho que nem saímos direito de uma pandemia, né? Saímos, não saímos. E o mundo está desesperado com medo, mas eles não sabem o que isso significa. Porque quando eles param para olhar toda essa realidade, toda a conjuntura, o que eles entendem é: o mundo está se acabando, o mundo vai se acabar, não tem saída, não tem solução. Como vamos fazer? É então onde entra a minha participação e onde entra a tua existência como herdeiro do reino. Porque agora é o momento de você ler, mas também conseguir traduzir, explicar para cada pessoa o que significa, o que representa, o que representam todos estes acontecimentos que estão tendo lugar no nosso mundo.
Você já parou para pensar que possivelmente na sua região, é possível que até na sua rua, na sua cidade, existam pessoas que não sabem nem o que significa algumas coisas que a Bíblia apresenta? Você já parou para pensar que existem pessoas que não sabem, não têm a esperança de um reino por vir, prometido e que chegará? Você já parou para pensar no fato de que a verdade, a esperança, a bênção que você tem, você recebeu para compartilhar com outros que precisam recebê-la e quem sabe estão próximos a você? Os acontecimentos do mundo atual, eles estão abrindo portas para que pessoas ouçam falar de Deus, de Jesus, e o aceitem de forma toda especial. E os herdeiros do reino e arautos da verdade precisam aproveitar essa chance. Quando você estiver lendo o capítulo 15 do livro Herdeiros do Reino, você vai perceber que o pastor Josanã fala, possivelmente, Belsazar já tinha ouvido falar de Daniel. Todos conheciam Daniel. Mas ele nunca tinha parado para dar atenção ou aceitar a mensagem que Daniel tinha para ele. Mas, com o dedo escrevendo na parede, agora Belsazar chama Daniel e diz, eu vou ouvir o que você tiver para me dizer. Não, pastor, mas o meu povo é duro, a minha região é difícil, as pessoas não querem ouvir. O pastor Josanã, no capítulo 15, bem no finalzinho, ele conta a história de um distrito que ele pastoreou. E nesse distrito, ele diz que a sociedade, ou o grupo, o local onde a igreja estava inserida, era um local elitizado. Eram pessoas de classe média alta, pessoas que tinham boas casas, uma renda financeira que lhes dava tranquilidade para viver bem, muros altos, quase nem se conheciam. E a igreja que ele estava pastoreando, inserida nesse contexto, queria evangelizar. Então fazia as campanhas, os projetos e tudo que eles realizavam, eles financiavam ou faziam nos bairros fora da região da sua igreja. Porque eles imaginavam que as pessoas não iriam recebê-las. Até que, em um determinado momento, alguém pensou, vamos tentar evangelizar o nosso bairro? Quem sabe, se entrarmos em contato com a TV Novo Tempo, para descobrir se temos, quem sabe, umas 2, umas 3, umas 10 pessoas por aqui que assistem a TV Novo Tempo, tenham pedido um contato, um estudo, uma oração, alguma coisa. Leia lá o livro. Veja quantas famílias ao redor da igreja estavam recebendo estudos, estavam tendo contato com a Novo Tempo e estavam ansiosas por receber uma palavra de conforto, uma palavra de esperança e precisavam ouvir falar de um reino que está por vir. Isso mostra que, aonde quer que estejamos, na situação em que vivemos, as pessoas querem e podem ouvir falar de Jesus. Por arautos da verdade, herdeiros do reino, que estão distribuídas por todo o campo da missão oeste do Pará, o campo das grandes bênçãos. Outro detalhe que o pastor Josanã descreve, e ele dá ênfase neste capítulo, é para o fato de que precisamos saber interpretar, precisamos saber o que quer dizer, e nós sabemos. Mas tem gente que, mesmo sabendo, quer se omitir, quer se esconder e não quer divulgar. Bem no início do capítulo, ele sempre coloca alguns textos de pessoas, que falaram algumas frases impactantes. E eu olhei aqui uma frase bem pequenininha, Charles Spurgeon,
grande pregador. Sabe o que é que ele disse? Todo cristão ou é um missionário ou é um impostor. Hoje, você está sendo convidado a saber interpretar os tempos em que vivemos. E o tempo em que vivemos é o tempo de anunciar com convicção, com autoridade, com segurança, aos quatro ventos da terra, começando pelo lugar onde estamos inseridos, a pregar sobre o reino de Jesus que breve virá. Quero convidar você a ser um missionário, interpretando o tempo atual como tempo de pregar. Há algumas semanas atrás, eu ouvi o pastor Wycliffe, presidente desse campo, pregando uma mensagem para os pastores. E sabe qual foi a frase que ele falou que mais me marcou, que mais me impactou, e eu quero repetir para você? São as palavras da irmã White, que foram reproduzidas depois na música de Nadson Portugal, pelo pastor Enoque de Oliveira, por outras pessoas mais. Ouça os passos de um Deus que se aproxima. Ao interpretar os tempos atuais, conseguimos ouvir os passos desse rei, desse Deus, desse nosso amigo? Conseguimos perceber que as pessoas estão sedentas, ávidas, abertas a ouvir falar da volta de Jesus? Como verdadeiro missionário, estou eu cumprindo esse papel? Que você possa, envolvido nesse exército, herdeiros do reino, você como herdeiro do reino, possa convidar outros a tomar posse dessa bênção, a pregar acerca da volta de Jesus e apressá-la para que aconteça o quanto antes. Lembrando que fazemos isso amando, anunciando, apressando e aguardando a volta de Jesus. Maranata, quero orar por você como fiel herdeiro do reino. Ora comigo? Feche os seus olhos. Senhor, na manhã de hoje, toma o nosso coração, ele é tua propriedade. Purifica-o e conserva-o puro, pois não podemos conservá-lo para ti. Molda-nos, forma-nos, nos eleva à tua atmosfera pura e santa, onde as ricas correntes do teu amor possam fluir por nossa alma. E fazendo com que nós cumpramos os teus planos, os teus projetos a cada momento do dia de hoje, te pedimos em nome de Jesus. Amém. Que o Senhor te abençoe. Um bom dia, mas não se esqueça, amanhã o pastor Gabriel Santos, ele é o líder de publicações do nosso campo, estará aqui no mesmo canal, no mesmo horário, aqui no Adventistas Oeste Pará, a partir do mesmo horário, para trazer a continuidade desse estudo. Participe, compartilhe o link. Juntos vamos continuar firmes, buscando ao Senhor na primeira hora de cada dia. Que o Senhor te abençoe.